Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre meu aporte mensal na carteira pública e além disso eu tenho uma surpresa, um spoiler para vocês. E isso só aconteceu por causa da comunidade, né? Para quem não acompanhou muito a história, em novembro do ano passado, então novembro de 2024, eu fiz uma série de vídeos no meu Instagram perguntando se as pessoas acham que conseguem aposentar com investimentos, se acreditam em dividendos, se investem em ações. E para cada pergunta tinha sim e não, né, as respostas. E eu tive mais de 70 pessoas que responderam, então para o meu universo, para minha realidade, é um número bem considerável. E eu gravei um vídeo para as pessoas que falavam sim nas perguntas e para as pessoas que falavam não. E isso eu fiz, né, por uma semana, né, fui mandando esses vídeos dia a dia. E disso nasceu a comunidade Mais 3. Eu fiz um grupo no WhatsApp que não está tão ativo assim, então vocês vão entender por que não está tão ativo. Vai ficar mais claro, pelo menos, por que não está tão ativo. E isso desencadeou no que eu vou mostrar para vocês. E é bem legal e a gente vai falar do aporte mensal também nesse sentido. Então, por que eu diminui a quantidade de vídeos, né? Muitas pessoas me pediam para virar cliente. E hoje eu atendo clientes a partir de 10 milhões pela Insua Gestão de Patrimônio, né, que faz parte do grupo Broinvest. E obviamente que nem todo mundo tem esse volume financeiro para investir. O foco é multifamily office, é olhar a carteira como um todo, renda fixa, multimercado, internacional, falar de sucessão, proteção patrimonial, então é outra coisa. Mas eu fiquei com isso na cabeça, muitas pessoas realmente vieram me pedir, né, para eu ajudar, para virar cliente de alguma maneira, e não tinha como atender. E eu não gosto de falar não. Para quem me conhece, eu sou a pessoa que fala sim para quase tudo. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu queria ajudar de alguma maneira, mas não conseguia pessoalmente através de, né, consultoria e gestão. E eu tenho, né, além da empresa da Insua, né, que é a gestora de patrimônio, eu tenho um braço de tecnologia que faz um sistema, né, de consolidação, hoje utilizado aí por outros multifamily office. E eu conversei com os meus desenvolvedores e a gente chegou na conclusão que daria sim para simplificar o processo, né? Porque o foco aqui do MAD 3 é literalmente renda variável. Então, ações, fundos imobiliários talvez, mas ações é o foco principal. Investir em ações com meta, quantidade de ações, ver a renda entrar e reinvestir esse dinheiro. E eu fiquei de novo com isso na cabeça, conversei com os desenvolvedores, dá para fazer, demorou mais tempo do que eu gostaria, mas tenho alguma coisa para mostrar para vocês. Temos aqui o portal mlad3.com.br, onde a gente vai conseguir acompanhar os investimentos. Ainda não está lançado, ainda tem muita coisa para fazer. A gente está construindo isso literalmente em horários vagos. Eu converso com desenvolvedores muitas vezes à noite, muitas vezes no final de semana, então no horário que sobra a gente acaba dando atenção para o desenvolvimento da plataforma. E tem uma lista de espera aqui, então se você está vendo esse vídeo não faz parte do grupo VIP, porque no grupo VIP da comunidade eu já mandei essa lista de inscrição, então se você já se inscreveu não precisa se inscrever de novo, mas se você caiu nesse vídeo, se você veio por outros meios, clica aqui na lista de espera, vai abrir um formuláriozinho, você preenche as informações e assim que a plataforma for lançada, tiver o que a gente chama de beta teste, né, que ainda não é o lançamento full a mercado, mas quiser testar, quiser colocar seus ativos, seus investimentos, vai ser muito bem-vindo. Eu não vou falar de precificação, eu não vou falar de muita coisa, só vou mostrar hoje o meu aporte mensal já na nossa plataforma, já com a nossa cara. Então, vamos lá. Essa é a cara da plataforma. Aqui a gente vai conseguir ver quanto tem de patrimônio, então não vai ser em tempo real por enquanto, a gente não consegue fazer o delay de 15 minutos, né, na cotação. Isso aqui é o preço de fechamento da sexta. E como eu falei, né, está sobre construção aqui
a ferramenta. Tem bastante coisa. O mínimo do mínimo já dá para usar. Eu já inseri aqui a minha carteira pública, né, desde o início. Então, só lembrando, né, é bem parecido com o Investidor 10 aqui. Só que é diferente. Temos mais informações, a disposição das coisas é diferente. Mas o conceito do que eu já vinha mostrando é parecido. Voltando aqui, não vamos falar de concorrentes. Vamos lá. Aqui em cima a gente vai conseguir ver o patrimônio, né, que a gente tem. Então, R$209.103 é o patrimônio que eu tenho. O valor investido, o quanto eu coloquei do meu dinheiro nessa carteira. E aqui o quanto eu já recebi de proventos desde o começo. E aqui os proventos recebidos em 2025. Então aqui fica fácil de você acompanhar quanto dinheiro você colocou, né, da sua carteira, o quanto você já recebeu de dividendo e o quanto hoje vale o seu patrimônio. Não compara com o CDI, não compara com o Bovespa. O conceito todo aqui é para tirar um pouco essa ansiedade que a gente tem de se comparar com os outros. Muitas pessoas do mercado financeiro vão ver esse vídeo e vão me crucificar, porque não é o que se prega normalmente, né? Mas eu acredito que para você sobreviver no longo prazo no mercado, você precisa obviamente sobreviver no curto. E para sobreviver no curto, tem que sair um pouco dessa manada de notícia, de todo dia um caos, todo dia tem alguma coisa melhor do que você está fazendo, então gera uma grande ansiedade. E para mim, né, já estou há mais de 20 anos fazendo isso, é um método bem comprovado e bem factível de você acompanhar que tem evolução patrimonial. Então isso que importa para mim no final das contas é se a gente vai conseguir construir a nossa renda e se o patrimônio vai crescer ao longo do tempo. Se em 1, 2, 3 anos estiver abaixo do CDI, puta, tô tranquilo, não tem nenhum problema com isso. Inclusive ações hoje, né, badaladas, Nvidia, Amazon, Microsoft, já passaram diversos anos sem valorização da cota. Então, imagina aquela pessoa que ficou 5 anos investido numa Microsoft, não viu valorização da cota, e isso não presta, isso não dá, fiquei aqui 4 anos, estou perdendo do CDI americano, mas enfim, estou perdendo de algum indexador que acompanho, e teria deixado um baita negócio na mesa, né? A mesma coisa com Apple, enfim, é muito comum a gente ficar vários anos sem uma grande valorização e depois as coisas acontecerem. Então, foca em empresas boas, empresas que pagam dividendos, principalmente nessa fase de construção, quem está começando principalmente, e depois, com a renda já gerada, com a renda já, entre aspas, garantida, você se aventura em ações com maior potencial de crescimento, enfim. Isso também, cada um tem sua metodologia, eu acredito bastante nisso. Quando você tem a tranquilidade de receber esses proventos, né, mensais, é mais tranquilo você, entre aspas, correr mais risco, né, com outras coisas. Então, voltando à plataforma, proventos a receber, o que a gente tem para receber? Hoje é dia 4, mas como eu falei, a gente está olhando o dia 1 aqui, então de volta para o futuro, temos esse pagamento de R$ 47,95 que eu recebi de Bradesco, né, na sexta. Mas dia 27, aqui já fica o aviso de que Taesa vai me pagar R$ 1.858. Aqui eu já coloquei líquido de imposto, então fica prático para você saber efetivamente o que é dinheiro no seu bolso. Provavelmente o pagamento é maior, né? 2.000 e poucos reais, e pagando 15% de imposto cai para 1.858. Aqui eu coloquei para mostrar os próximos 30 dias, para não ficar uma lista muito extensa. Como eu só tenho 3 ativos, aqui, né, tem pouca informação, mas algumas carteiras vão ter muitas informações, principalmente quem investe em fundo imobiliário que paga todo mês. Então, 30 dias aqui é mais do que suficiente, e tem outras telas que a gente consegue ver mais informações. Em ações não tem todas as informações ainda que eu gostaria que tivesse. De novo, isso aqui é um pré-beta, é só para dar um gostinho para vocês. Quantidade, então 4.000, né, Taesa, 3.270 Bradesco, 1.515 aqui já consta o meu aporte de hoje. Qual que é o preço médio das compras, qual que é o preço atual, de novo, o fechamento do dia 1º.
qual que é o saldo bruto, dividend yield e yield on cost. Esses cálculos ainda não estão 100%, tá? Aqui ele considera só os dividendos que eu recebi enquanto eu sou sócio da empresa. O correto seria, independentemente de eu ser sócio ou não, quanto aquela empresa pagou dividendo nos últimos 12 meses e esse valor dividir pelo preço atual para calcular o dividend yield e pelo preço médio para calcular yield on cost. Então aqui ainda não está 100% calculando certo, mas a informação vai ficar bastante fácil. E aqui tem proventos provisionados, o que eu ainda vou receber dessas empresas. Mesmo se eu vender a posição hoje, eu vou receber R$ 3.473 da Taesa e R$ 316 do Bradesco. Uma diferença nessas barras, né? O que eu gosto bastante de ver. Lá no Investidor 10, quando o patrimônio é negativo, ele fazia uma barra aqui para baixo. Eu não gosto dessa visualização. Eu prefiro dessa maneira que eu consigo ver os proventos. Então aqui mostra que eu já acumulei de provento 8.147, o meu valor investido é 199 mil e eu tenho de patrimônio 209. Ao longo do tempo, vocês vão notar que essa barrinha verde, né, essa partezinha verde que hoje é pequenininha, vai ficar cada vez maior. Por que isso acontece? É mais difícil ao longo do tempo, né, estou falando de 5 anos, 10 anos, 20 anos, você aumentar a sua renda na mesma proporção que a empresa cresce, paga dividendo, você reinveste. Então, o seu patrimônio acumula, mas a sua renda não. A sua renda todo mês pinga, enfim, na sua velocidade. Tem gente que consegue crescer a renda exponencialmente também, isso é fantástico. Mas eu estou falando na média. Na média, que investe R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000, R$ 10.000 por mês, ao longo do tempo, continuando investindo isso, você vai ver que a barra aqui de proventos vai passar a ser maior do que o seu valor investido com o seu suor, com o seu dinheiro. Mas esse é um processo que demora, então aqui a gente tem 1 ano e meio, né, praticamente, de aportes, mas vai ser muito legal ver isso aqui daqui 5, 10, 15, 20 anos, qual que vai ser o tamanho dessa barra de proventos em relação ao dinheiro que eu coloquei na carteira. Aqui mostra, né, o portfólio, então 65% da minha carteira é Taesa, 21% é Bradesco, 14% Banco do Brasil. Em proventos, a tela é parecida. Aqui a gente consegue fazer agrupamento, né, trimestral, semestral, anual. Então eu consigo ver se ano a ano está crescendo, né, os meus proventos. O que é legal dessa tela? Essa aqui é uma das telas que eu mais gosto no nosso sistema de consolidação, porque quando você clica na barra, ele te mostra e não mostrou. Pronto, tela azul. Eu vou mandar esse vídeo para os desenvolvedores também. Mas aqui era para mostrar. Deixa eu ver se no mensal ele vai mostrar se algum falha. Então, talvez no agrupamento ali tá com alguma falha. Mas quando você clica, ele mostra qual que é o ativo que te pagou o provento nesse mês. Então, olha, aqui em maio de 2025 eu recebi 2.248. O que foi? Você clica, Taesa pagou 2.213 de dividendo. Aqui já é líquido de imposto, né? E juros sobre capital, 35,48 foi o que Bradesco me pagou. E além disso, eu consigo também fazer a mesma coisa aqui, clicando na tabela. Então você clica na tabela em algum mês e mostra quais são os ativos que te pagaram aquele mês. Só não sei por que dobrou aqui Banco do Brasil, era para ser o mesmo. Mas de novo, tem bastante coisa para ser melhorada. Hoje é só para dar um gostinho que já dá para ver na plataforma. Em ações a gente consegue ver custo médio, o provento, né, dos últimos 12 meses, a última cota, dividend yield on cost. Aqui de novo não está na melhor padronização. O total acumulado, quanto essa ação já me pagou de dividendo, então Taesa já me pagou 7.759. E o quanto tenho provisionado. Veja que Taesa, né, entre o que me pagou acumulado e o que tem para pagar, já dá R$ 10.000. E eu tinha investido em Taesa para receber por volta de R$ 12.000 ao ano de dividendo. Se eu colocar, por exemplo, Taesa aqui, ele vai filtrar e vai mostrar o que Taesa me pagou. R$ 3.600 o ano passado, então 2024, enquanto estava construindo a carteira, e já me pagou esse ano mais do que o ano passado inteiro. Lembrando que
temos pagamentos futuros aqui, ó, provisionados, mais R$ 3.000 para receber. Então esse ano já tenho garantido R$ 7.300 e a gente está em busca do restante para completar os R$ 12.000, que é o que eu estou esperando pro pagamento desse ano. Então é muito legal, muito fácil de navegar nas informações. Aqui, além do provisionado, eu vou colocar os proventos futuros. O que é provento futuro? O provisionado é, se eu vender a carteira, né, se eu vender as minhas ações, eu continuo recebendo esse valor. O provento futuro, eu tenho que manter a carteira até a Datacom para receber aquele dividendo. Então, o futuro considero como se eu não fosse vender nenhum ativo aqui na minha carteira. É um conceito que eu gosto bastante, porque você consegue ver, te incentiva a não vender as suas ações. Então a plataforma foi construída para você perder essa ansiedade, para você ver uma evolução de patrimônio, para você ver o dividendo crescendo, e ficar mais fácil de se manter fiel à estratégia. Aqui em metas, o que vai ser as metas? Eu quero ter, como eu comentei, né, a minha meta aqui de Banco do Brasil, 3.600 ações. Então aqui em cima vai ter 1.515/3.600 Banco do Brasil. Então eu sempre vou saber o quanto falta para eu atingir o meu objetivo. Pode ser em quantidade de ações e pode ser em renda. Então eu quero ter R$ 1.000, R$ 2.000 de renda mensal, semestral, anual. E aqui você vai conseguir acompanhar isso. Em metas nunca vai ser de patrimônio, tá? Em metas eu não vou colocar aqui, eu quero ter R$ 1 milhão em patrimônio. A meta sempre vai ser quantidade de ações de alguma ação específica e ou a meta de renda por algum período específico, tá bom? Então isso aqui já existe, a minha carteira está crescendo, essa aqui é a carteira pública. Em lançamentos, eu já fiz o lançamento. Qual que é o meu disclaimer? Como a plataforma ainda não pega o dado de hoje, né, com delay de 15 minutos da cotação, então o mercado já fechou, né, agora são 17 horas e 35 minutos. Amanhã essa informação vai estar atualizada, mas para eu gravar o vídeo hoje, e eu queria gravar o vídeo hoje para vocês, porque eu estou segurando esse momento há bastante tempo. Há bastante tempo não, porque não tinha nada construído, mas a vontade, né, de mostrar isso para vocês já tem algum tempo. Então nos lançamentos eu fiz um hackzinho aqui de aplicar no dia 1/8 só para aparecer lá a quantidade de 1.515 ações. Então o meu aporte de hoje foi de R$ 531 em Bradesco. Temos aqui, ó, na imagem. Então eu investi 531 ações do Bradesco com preço médio de 18,77, dá 9 mil, né, quase R$ 10.000, que é o meu aporte mensal. E aqui, voltando a falar da plataforma, vai ter todas as informações de aporte, de juros sobre capital, split, implit, enfim. Fica fácil de vocês acompanharem o que está acontecendo com cada ativo. Então tem todos os aportes, né? A Taesa foi o meu primeiro, bem entediante, bem devagar, bem boring, mas funciona. Como vocês podem ver, né, já deu quase R$ 8.000 aí de renda. Mas aqui tem todas as informações de quando pagou o dividendo, quanto foi o dividendo, quanto entrou na conta, né? Para ficar fácil de acompanhar. E aqui, né, tem um valor e tem o valor líquido. A gente sempre vai reportar nos proventos aqui e no resumo o valor líquido, que é efetivamente o que entra no seu bolso. Aqui você vai conseguir filtrar por ativo, então quero ver Bradesco no período que eu quero, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, o período específico. Você clica aqui no lupinho, ele vai te mostrar todos os aportes e todos os eventos da empresa. Eu só quero ver os aportes. Clicou em aporte, vai mostrar só os seus aportes. Eu quero ver só os proventos que eu recebi. Clicou em proventos. Ou eventos B3, né? Se tiver split, implit, enfim, aqui fica fácil de você acompanhar exatamente o que aconteceu com o seu ativo em cada data. Uma coisa que as outras plataformas não tratam tão bem assim é essa questão de corretora. Então a gente vai permitir que você cadastre em qual corretora está esse ativo. Tem gente que
gosta de ter, por exemplo, fundo imobiliário em uma corretora porque não cobra corretagem, ações em outra porque é mais fácil de operar, enfim, cada um tem a sua estratégia. Mas na hora que você clica no novo lançamento, aqui você consegue escolher o custodiante. Então tem todos os cadastrados. Sempre vai aparecer primeiro o que você já tem na carteira. O mesmo acontece em ativo, né? Vai aparecer os que você já tem na carteira. Se você quiser pesquisar algum outro, Petro 4, por exemplo, seleciona Petrobras. Uma coisa que é legal, se eu selecionar a data aqui, dia 29, por exemplo, aporte, ele já me puxa o preço de fechamento daquele dia. Então, às vezes, o preço de compra vai ser muito próximo do preço de fechamento. Você consegue só editar aqui. Lá, eu comprei 100 ações a 34,44. Tem o valor, né, em reais, para você saber se não tem algum erro de cálculo. E aqui, se você quiser colocar os custos de corretagem, enfim, 4,90, ele vai calcular o preço médio com os custos de corretagem. Agora só tem esse lançamento manual, mas a ideia é que você consiga importar o seu PDF com a nota de corretagem, importar um Excel com as movimentações e também a integração com a própria B3, tá? Então isso vai ficar muito mais fácil de acompanhar os investimentos por aqui. E radar é acompanhar as empresas, então hoje, né, não tem nada, mas quando tiver vai ter algumas informações básicas das empresas que a gente investe e também poder favoritar algumas outras que você quer acompanhar. Dia que sai o balanço, quando sair o balanço ser avisado, vai receber uma mensagem no WhatsApp, por exemplo. Hoje a Taesa vai anunciar o balanço à noite, ou o balanço foi anunciado e esse é o PDF para você acompanhar. Datacom, data de pagamento, toda a comunicação vai ser feita por WhatsApp. Então, quando fizer o cadastro, o seu e-mail é obrigatório, né, para receber também comunicação por e-mail, mas eu também peço o WhatsApp, porque hoje em dia a gente faz tudo no WhatsApp e desenvolver um aplicativo próprio só para isso, eu acho que não precisa, porque é só comunicação, né? Um dia, quem sabe, talvez, se isso aqui crescer e a versão paga ser o suficiente para pagar o servidor, porque hoje eu estou pagando o servidor, acesso a dados, tem bastante coisa, né, que é paga e geralmente isso não é tão visto, mas enfim, hoje eu estou pagando porque eu quero oferecer essa ferramenta para as pessoas poderem investir de uma maneira mais tranquila e não ficar tão dependente assim desse negócio maluco que é comparar a carteira com diversos indexadores, né? Deixar você totalmente ansioso porque tá deixando alguma coisa na mesa e não tá. O que faz você aposentar é você gastar menos do que ganha, separar isso, comprar bons ativos que vão ser reinvestidos e quanto menos imposto pagar é melhor. Então, todas essas discussões de pagar imposto, agora vai tributar isso, vai tributar aquilo, por enquanto, ações, se você comprar, você não paga imposto nunca mais se você não vender. Então, boas compras, reinvestir dividendo, vou pagar imposto daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos quando resgatar, mas ao longo desse tempo você recebeu uma renda, por enquanto é isenta, pode ser que tributem, mas eu acho que não muda muito a estratégia no longo prazo, porque, de novo, é como se fosse um imóvel que você compra. A diferença é que esse é um imóvel que você consegue comprar de 10 mil em 10 mil e não está pagando juros para ninguém. Você em 2 dias tem o dinheiro na sua conta. Enfim, não vou ficar aqui fazendo pitch, mas vocês sabem que eu acredito bastante em ações. Então é isso. Se você tem interesse em conhecer a plataforma, é só, de novo, mostrar a tela aqui. É só clicar em lista de espera, que assim que a gente tiver menos erros, menos bugs, menos problemas, vai ser divulgado. Qual que é a ordem de prioridade, tá? Só para também a gente alinhar isso. Deixa eu voltar aqui. Qual que é a ordem de prioridade para o acesso à plataforma, né? Então, eu já tenho diversos clientes pela Inso, que também acompanham a comunidade. Então, primeiro essas pessoas vão receber os acessos e isso está mais perto de acontecer, porque a questão das metas e o radar às vezes não precisa, mas
dessa visualização dos proventos ao longo do tempo é legal. Então, além da plataforma da própria Inso, eu vou disponibilizar aqui a plataforma MAD3 para vocês usarem, então serão as primeiras pessoas a utilizar o sistema. Depois tem 10 pessoas que são mentorados, né, que assinaram a mentoria no começo do ano, então essa é a segunda leva, e do pessoal, né, que apostou, enfim, nesse negócio de comunidade e no investimento em ações. Então eu vou também disponibilizar para vocês logo em seguida. E por último, ou melhor, por último não, depois vem o pessoal do grupo VIP e por último o acesso a geral. O que eu posso dizer? Eu ainda tenho minhas dúvidas se eu quero que isso aqui seja uma coisa massificada, que todo mundo entre. Eu gosto muito como o Facebook, por exemplo, nasceu. Algumas pessoas nem sabem disso, né? Mas o Facebook, quando fez o lançamento, você só entrava por convite. Então eu convidava as pessoas que eu conheço para entrar na plataforma, se cadastrar. E era uma coisa super concorrida, né? Enfim, não era tão fácil abrir a conta no Facebook. E ele foi expandindo de novo, de escola em escola, dessa maneira. E eu acredito bastante nessa questão, por ser uma comunidade. Então o interesse aqui é que vocês consigam investir da melhor maneira possível, mas que também a gente tenha, enfim, um clube aqui. Eu não sei explicar, eu não gostaria e é difícil fazer isso, tá? Não, não acho que eu sou especial, mas assim, não queria que tivesse 100 mil, 200 mil, 300 mil pessoas acessando e... enfim, a gente vai construindo. Como eu falei, é uma comunidade, então tem o que eu penso, mas eu vou conversar muito com vocês e entender o que tá por trás, enfim, das ideias que vocês também têm para ser um produto bem bacana. E um easter eggzinho aqui, quando eu falei para os devs, né, colocarem esse logo, eles falaram, cara, mas isso é um balde. Por que você quer colocar um balde? Só quem teve no jantar inaugural, né, que a gente fez um encontro lá no Outback. Então, o logo oficial da comunidade é aquele balde que tem as nossas assinaturas. São easter eggzinhos. Também tem aqui o e-mail, né, chora@mlad3.com.br. Dúvidas, sugestões, choro, enfim, o que quiser pode mandar. Por enquanto não tem ninguém efetivamente acompanhando todo dia esse e-mail. E o telefone, aqui é o telefone do nosso estagiário, mas uma vez liberando a plataforma, ou até antes de liberar a plataforma, acho que já dá para fazer isso, eu desativo o estagiário e passo a ser um canal de comunicação sobre a plataforma, melhorias, erros, sugestões, enfim. Além de ter o meu contato pessoal, né? Quem está no grupo já tem meu contato pessoal, pode mandar no pessoal, mas às vezes quem está conhecendo a plataforma ainda não faz parte da comunidade em si, tem aqui um canal de comunicação. Então é isso, temos o nosso querido balde aqui como logo da comunidade. E é isso, pessoal. Vamos lá. Banco do Brasil continua sendo o meu aporte, continuo acreditando na empresa. Hoje ela subiu 3%. Deixa eu ver o preço de fechamento aqui. Fechou a 18,72, então próximo do preço que eu paguei. Não vai falir. A gente tem muita água para rolar. Dia 14 agora sai o balanço, né? Daqui 10 dias. Pode ser que venha um balanço pior do que esperado. Pode ser que venha um balanço não tão ruim, porque o esperado já está sendo bem penalizado. Mas é o que eu comentei um pouco no grupo, né? A gente sonha em comprar uma empresa boa e barata, mas quando acontece na nossa cara dela cair assim, todo mundo fica com medinho e congela, né? Começa a perguntar se deve vender ou não deve vender. Numa maneira geral, na comunidade eu só recebi mensagens, não só de Taesa, né, mas de outras empresas que também, enfim, estão caindo, que são boas. Se agora é hora de investir mais, então eu acho que aqui é um dos poucos lugares que a gente fica feliz quando a empresa cai e a gente consegue antecipar a nossa aposentadoria, porque está comprando mais barato você consegue comprar mais ações
que com o tempo devem pagar mais dividendos se a empresa continuar sendo boa pagadora. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da surpresa. Já estou com 1.515 ações. Falta para minhas 3.600, falta 1.100 ou 1.085 ações para chegar nessas 2.085 ações, para chegar na quantidade de ações que eu me dispus a ter em Banco do Brasil, por enquanto, para chegar em R$6.000 de renda. Atingindo isso, a gente vai rever se Bradesco está num bom preço ou não, porque ainda Bradesco tenho 3.270, mas a minha meta virou 6.000 ações em Bradesco. Então é assim que funciona, a gente vai de meta em meta, crescendo o patrimônio, crescendo a renda e reinvestindo os dividendos. Tá bom? Então é isso, pessoal. Quem tiver interesse, se inscreva e a gente vai se falando. Até mais. Boa noite.